Olá, olá! Eu sou José Medrado. Estamos iniciando o nosso programa Visão Social. E então, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo em paz? Estão se cuidando? Porque, lamentavelmente, a gente está vendo o quanto é negativa essa polarização que se estabeleceu no nosso país. Não é verdade? Porque aí se rechaça tudo que seja ciência, a orientação do mundo inteiro, não é? Então, eu sempre raciocino o seguinte, meu Deus, se está havendo um problema, não é melhor atacar o problema, ver o que pode estar causando aquele problema? Eu sei que os empresários estão sofrendo. Nós que dirigimos instituições somos empresários também. Aqui na Cidade da Luz nós temos 21 funcionários. Então, eu vou fazer o processo de negação ou eu vou procurar caminhos ali para poder segurar no processo, ver como é que eu faço? Mas os antigos já dizem com precisão, cada cabeça o mundo, cada cabeça a sua sentença. Não é verdade? Mas você sabia que o apoio dos sócios do clube da Rádio Boa Nova e da nossa TV aqui, Mundo Maior, já mudaram a programação, não é? Os sócios e a programação já mudaram a vida de várias pessoas. Inclusive, muitos têm nossa programação com companhia no Centro Espírita e em suas casas. É por isso que é importante nós falarmos com você, porque nós sabemos que você entende essa necessidade contextualizada que estamos passando e a importância, né, de uma programação espírita nesse processo. Então, olha, contamos sempre com sua contribuição, que faz uma enorme diferença e é fundamental para continuarmos impactando a vida com o nosso trabalho. Por isso, doe e ajude-nos a consolar mais corações. Ligue 0800 1201 838, 0800 1201 838 ou pelo 11 2458 3214. 2458 3214. Ainda temos o WhatsApp. 11 é o DDD, não é? De São Paulo. Que mania, porque eu estou fazendo o programa aqui daqui, eu estou fazendo de Salvador. 97261-0272. 97261-0272. Não. Esse não é o WhatsApp para você fazer as perguntas para o nosso programa. O WhatsApp do nosso programa já é o 71, que é o DDD daqui de Salvador, 9991-5167. 71-9991-5167. Só digo o seguinte, é para a rádio, é para a TV, ok? Pois é, meus amigos, olha, a gente vê que as ações, não é? A gente entende sobre um aspecto, eu vou dizer o que é. A gente entende sobre um aspecto a posição, não é, do Vaticano em que os padres não abençoem uniões homoafetivas, e isso foi com o aval do Papa. A gente percebe que esse Papa tem uma visão cristã, na minha avaliação, fantástica, porque eu não consigo conceber cristãos que discriminam, cristãos que geram preconceitos, eu não consigo. Lá atrás, vocês vão lembrar, em uma viagem, não sei para onde, mas dentro do avião, a Ilse Scamparini, que é representante, não, é uma repórter, como é que se chama quando a repórter... Correspondente. É correspondente da Globo na Itália, estava no avião, aí perguntou ao Papa sobre essa questão da união homoafetiva. E o Papa, naturalmente respondeu que quem era ele para julgar, né, os filhos de Deus, aquela posição super cristã. E depois ele próprio
também defendeu a união civil, não é, como forma de gerar, não é, ali a justiça no processo de pactuação, não é, das conquistas materiais. E agora essa questão, eu entendo à luz dos dogmas da igreja, mas também eu percebo uma pressão. Ele deve sofrer muita pressão, porque ele saiu quebrando muitos paradigmas, não é verdade? E a gente percebe essa pressão. Agora, é aquilo que as pessoas dizem e com propriedade. Eu sou um admirador do Papa, mas as pessoas dizem o seguinte: e os escândalos de pedofilia dentro da igreja? Eu sou da posição que um crime não justifica nenhuma forma de agir. Não estou dizendo nem outro, porque não é crime. Não é duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, quererem a sua união. Mas eu digo o seguinte: um crime, como dizem os jovens, se passa um pano. E posições que seriam mais cristãs, não. É o conservadorismo. Recentemente eu tenho um programa diário aqui em Salvador, numa rádio, me perguntaram o que é ser conservador. Aí eu disse, o nome já propõe, não é? É quem conserva velhas ideias e não se molda ao progresso, ao crescimento e compreensão das modificações da sociedade. As pessoas fazem uma confusão muito grande entre moral, princípios e o que seja cultural. E moral, gente, é circunstanciado ao momento, uma época, e ela muda, ela vai se adaptando. E eu, nessa oportunidade, até lembrava que eu, adolescente, eu não podia sentar à mesa para almoçar com os meus pais sem camisa, porque era uma coisa imoral. Os mais velhos eram chamados de senhor. Ah, mas aí é respeito, mas era dentro de uma concepção de uma moral e costumes, não é? Então, mas hoje você analisa em que medida é um desrespeito ou é algo imoral você não vestir uma camisa ou chamar seu pai de você, sua mãe de você, não é? Mas são os dogmas, não é? E cada um está na religião que melhor se adeque à sua busca, né? Às suas questões de vida. Ok, mas vamos aqui às suas perguntas. Sandra Passos, de Teresina, no Piauí. Um bebê que nasce autista já traz essa programação? Quando reencarna, ele já sabe que vai ser autista? Sim, Sandra. As programações reencarnatórias e efetivamente kármicas, elas trazem a sua composição genética, como o próprio autismo traz, né? Já há muitos estudos em direção a este sentido. Então, esses processos são efetivamente processos kármicos e programados, em graus dos mais variados, porque você sabe que o autismo tem desde os graus mais leves até aqueles mais complexos, não é? Onde a interação é quase que, digamos assim, impossível, a interação social, não é? Lídia Valadares é do Rio de Janeiro. Um neto único, diz ela, de 10 anos, me perguntou com insistência com quem ele vai ficar se morrer toda a família. Já dei muitas respostas e ele continua a perguntar. Tenho 71 anos, boa saúde e os pais dele também. Ô Lígia, o que está me parecendo é que seu garotinho aí, ele está impressionado com esse momento de pandemia. Não é nem apenas a questão familiar, claro que ele está remetendo, não é? Então eu entendo que você poderia sentar com ele, não é? E conversar. Meu filho, você está sabendo isso aí das pessoas que estão, não é, morrendo com coronavírus? Que ele vai dizer, sim, vó. Poxa, ela vai dizer, sim, não é? O pessoal, aí você comece a abordar uma maneira dele se sentir tranquilo em relação a vocês. É por isso que vovó, olha, seu pai, sua mãe, vovô, estamos tendo todo esse cuidado para não acontecer nada com a gente, nem com você,
Está entendendo, Lígia? Porque se você diz que já falou e mantém, então o foco dele não é este. O foco dele é a perda pela pandemia, pelas notícias, pelo que ele está acompanhando. Então, eu penso que seria interessante isso. Me dê retorno, porque eu achei assim, curiosa essa preocupação de um garoto de 10 anos, não é? Com a perda pela morte de todo mundo, não é? Então, nesse momento, eu não acho nem que seria interessante conversar com ele, que todos vamos morrer em determinado momento, não necessariamente, porque essa história, né? Todo mundo tem que morrer mesmo um dia. Não é? A gente sabe que é uma realidade, mas colocar nesse momento de pandemia isto é como se dissesse, não, se vai morrer, morrer de pandemia mesmo, não tem problema nenhum, essas coisas, não é? Então, converse com ele dessa maneira direitinho aí, Lígia. Rodolfo Santana é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sete Lagoas, né, Jane? Sempre está mandando perguntas aqui para a gente. O Espiritismo apresenta Jesus como modelo e guia. E não encontrei nas obras que li a citação de avatares como Buda e Krishna. Tem uma razão? Tem, Rodolfo. Tem. Olha, você vai ver no Livro dos Espíritos como sugere Jesus como um espírito mais evoluído. No momento que fala o mais evoluído, não descarta que outros evoluídos passaram. Agora, hoje em dia, é por preconceito. Rodolfo. Porque está claro que o mais evoluído, como os espíritos respondem, né, quando Kardec pergunta qual seria o modelo, né, e ele reporta Jesus como o mais evoluído, então está implícito que o mais evoluído significa que outros evoluídos passaram, não é? E passam. Então, claro, sim, são avatares importantes, são referências assim, e espíritos evoluídos, sim, Rodolfo, tá bom? Meus amigos, olha, nós vamos agora fazer aquela inserção que a gente sempre faz para uma reflexão. E nesse momento aí que a gente está assim, como o netinho de Lígia, todo mundo assim muito inseguro, vamos ver características das pessoas emocionalmente fortes. Veja aí, eu volto. Características das pessoas emocionalmente fortes. Olha, gente, tudo que a gente fala em relação ao ser humano é tudo muito relativo e subjetivo, não é? Porque cada ser humano é em si um mundo, não é? É em si uma história, não apenas desta vida, mas também de vidas passadas, não é? Então somos o somatório disso tudo que nós carregamos como seres emocionais, não é? Seres que sentem, não é? Então, dentro desse processo humano, nós somos levados a construir, não é, as nossas resiliências, as nossas superações, não é? A modelar a maneira de interagir, de reativar, de reacionar com o mundo, com as pessoas, não é? E interessante que estudos inúmeros das pessoas tidas como pessoas emocionalmente fortes, equilibradas, grandes líderes, né? Recentemente a gente viu uma das grandes líderes do mundo, não é? Angela Merkel, 18 anos, primeira-ministra da Alemanha, vai sair porque quer, vai sair com uma aprovação de 90%. Estamos falando da Alemanha, tem algum alemão aqui? Não, né? Já lembrei aqui sobre ela numa entrevista, não é? Uma jornalista perguntou: primeira-ministra, e em casa, como são as coisas? Ela disse: eu e meu marido dividimos tarefa. Quando eu cozinho, ele lava, quando ele lava, eu cozinho. Primeira-ministra da economia mais forte da Europa.
mora no mesmo apartamento desde antes de ser primeira-ministra. É uma estadista, é uma pessoa forte. Perguntaram a ela também uma vez, primeira-ministra, a senhora estava com esse vestido a semana passada, com a roupa que ela não usa vestido, ela está sempre com calça e blusa, né? Aí ela disse, minha filha, eu sou primeira-ministra, não sou modelo não. Sabe? Então, perguntaram a ela e a outros líderes se poderia definir o que seria ser forte, emocionalmente forte, já que ela era combativa, forte, apesar de ser doce, compassiva e amorosa. E ela, juntamente com outros, disseram que é vivenciar 2 conceitos básicos de moderação e equilíbrio. Ser moderada em tudo e equilibrada. Coisas que nos faltam no dia a dia, não é? Somos exagerados, não é? Desequilíbrio nem precisa falar, né? Basta o carrinho ali do outro dar uma fechada na gente, que a gente aí e vamos embora, não é? Então, moderação e equilíbrio. Mas ainda assim insistiram em perguntar a ela se teria um sentimento, uma palavra, uma senha para a pessoa realmente conseguir o que ela conseguiu e da forma que ela conseguiu. E ela disse, tem autocontrole. Autocontrole. É preciso que nós entendamos que autocontrole não é repressão que a gente se impõe. Autocontrole não pode ser visto como sendo algo que eu me contrario, me contenho porque a vontade é de matar. Não. Autocontrole é a habilidade de lidar com os conflitos e as pessoas geradoras de conflito. Autocontrole é esta habilidade. E como consegue? Com o exercício. Identificando, aí vem a sabedoria milenar, repetida aqui 1 milhão de vezes também, e que vocês já viram, já leram em diversos lugares, homem, conhece-te a ti mesmo. Então você precisa se conhecer para saber onde você é vulnerável. Onde alguém consegue tirar você do sério. Onde o seu pavio é curto, identifique e trabalhe aí o seu autocontrole, evitando a possibilidade de circunstâncias que você sabe que vão dar em problema. Todas essas pessoas fortes, emocionalmente bem reativas, equilibradas, falam da essencialidade do autocontrole. Mas existem 6 características muito precisas, falam a psicologia, falam a psicologia, a neurociência e a própria medicina psiquiátrica, não é? 6 processos que geram o fortalecimento do nosso emocional. É claro, gente, que não é receita de bolo, porque nós precisamos também mergulhar nas nossas sombras,
como falava Jung, né? Mergulhar naquilo que nós temos ainda e que projeta algo pesado, onde nós estaremos vendo sempre no outro aquilo que nós temos em nós, não é? Então, toda vez que a gente parte para alguém para dizer que aquela pessoa é isto ou é aquilo, a gente está falando de nós, geralmente é isto, não é? Características das pessoas emocionalmente fortes: não procuram chamar atenção, se reafirmam, fazem o que desejam, não procuram prejudicar os outros, não temem a mudança, não são influenciáveis. Meus amigos, como eu disse logo no início, na introdução da nossa reflexão de hoje, né? Claro que cada um de nós é produto da sua história, eu sempre bato aqui nesta tecla, não é? Mas isso não nos impede de que tenhamos uma capacidade de assimilar estudos que já se estabeleceram como vieses importantes no processo de equilíbrio, no processo de adequação de nós a este mundo e ao nosso mundo. Pois é, não é, gente? Nós temos que sair trabalhando essas nossas questões para fortalecermos os nossos processos, as nossas caminhadas. Ai, por isso que, olha, Jurema Matos de Contagem, Minas Gerais, não estou dando conta, diz ela, de seguir nessa pandemia. Uma irmã com síndrome do pânico, um cunhado hospitalizado, Covid, e eu tendo que ser forte. Me fale uma palavra, Medrado. É esse momento da nossa vida, Jurema. Você tem o nome aí de Índia? Ora, busque um acompanhamento psicológico online. Você está precisando. Mas olha, Jurema, respire e não carregue o mundo nas costas, não. Porque você é única e isso não é egoísmo, não. Sabe? Ajude no limite das suas dificuldades, dos seus processos também. E não se esqueça, nós não haveremos de estar ruins para ajudar alguém a melhorar, se nós não estivermos bem. Tá bom? Pois é, gente, olha, estamos chegando aqui ao final, não é? Do nosso programa. E é claro, olha, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Vocês se cuidem, não fiquem dando atenção a essas fake news que a gente vê por aí. Não dê atenção a isto, porque além do mais, meus amigos, raciocinemos o seguinte: 2, 3 dizem uma coisa, onde o mundo todo está dizendo em sentido contrário. Quem será que está com a razão? Tá bom? Fique em paz, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. Use máscara, se distancie, esteja sempre higienizando as suas mãos e até a próxima.